O Unesp em Bauru realiza a 25ª edição do Simpep, o Simpósio de Engenharia de Produção, com enfoque na cooperação entre universidades e empresas. A ideia é promover discussões sobre os desafios e as oportunidades que podem surgir a partir da aproximação entre esses segmentos. No estúdio, a gente continua a falar sobre a articulação entre universidade, setor produtivo e poder público. O doutorando do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da Unesp, Francisco Maia, vem falar sobre a pesquisa dele, que pretende criar um modelo de captação de recursos para a Unesp. A edição desta terça-feira começa agora. Boa noite. Na última semana, a Unesp em Bauru foi sede de mais uma edição do Simpep, o Simpósio de Engenharia de Produção. Neste ano, o tema foi Desafios e Oportunidades para a Cooperação Universidade-Empresa, uma forma de promover debates sobre possíveis parcerias e os benefícios de uma aproximação com o setor produtivo. Logo na cerimônia de abertura, diretores e professores das 3 faculdades da Unesp em Bauru destacaram a importância e os benefícios da aproximação entre a universidade e o setor produtivo. O ciclo de debates fez parte da programação da 25ª edição do Simpósio de Engenharia de Produção, o Simpep. Organizado por professores da Faculdade de Engenharia e da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, o evento buscou ampliar as discussões e mostrar como a Unesp e empresas de Bauru e região podem desenvolver parcerias e trabalhos em conjunto. O evento ele fala das formas, das possibilidades de cooperação entre a universidade, especificamente entre a Unesp e o setor produtivo aqui de Bauru, por exemplo. Então, a nossa iniciativa, ela vem para atender uma série de agendas que a gente já está vendo esse movimento sendo formado, né? Que é do empreendedorismo, que é da inovação. Então esse evento vem atender justamente a essa agenda, que é uma agenda nacional, inclusive, né? A mesa de debates reuniu convidados do setor público, universitário e empresarial. A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, Aline Fogolin, detalhou as ações de inovação feitas atualmente no município, com foco na geração de emprego e renda. Já a professora da Universidade Federal de São Carlos, Ana Lúcia Torcomian, abordou questões relacionadas ao ensino superior. Há 30 anos, ela estuda as possibilidades de cooperação entre universidades e empresas. Durante a apresentação, Ana Lúcia trouxe dados mostrando que as universidades e institutos de pesquisa do Brasil são responsáveis por uma numerosa produção científica. A missão é transformar esse conhecimento em inovação. O desafio é transformar todo esse conhecimento que a gente gera na universidade em desenvolvimento econômico, em riqueza, levar isso para o mercado, né? Transferir esse conhecimento na forma de produtos e processos que beneficiem a população, a sociedade, gerem desenvolvimento econômico. É isso. Para isso a gente precisa ter uma universidade preparada, né? A lei da inovação demanda que elas tenham os núcleos de inovação tecnológica, agências de inovação. Então a gente tem que ter esse pessoal muito bem preparado, justamente para identificar as potencialidades da universidade e levar para o mercado. Ainda na visão dela, empresas e universidades vivem em mundos diferentes e, para se aproximarem, precisam criar uma relação de confiança e entenderem as necessidades umas das outras. A universidade precisa ter uma política de inovação explícita, na qual ela determine como funciona lá dentro, né? Como deve funcionar a cooperação com empresas, como deve ser o estímulo à criação de novos empreendimentos, spin-offs acadêmicas, como deve ser o apoio a empreendedores, ao empreendedorismo, como que é a formação, a capacitação dos seus alunos em empreendedorismo. Enfim, as iniciativas têm que estar mapeadas e as regras claras e transparentes para ajudar toda a comunidade interna da universidade e para ajudar também a comunidade externa a saber como as coisas funcionam. Este empresário bauruense e conselheiro do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, entende que o conhecimento universitário é fundamental para aprimorar o trabalho das empresas. No entanto, ele aponta que o contato entre o mundo acadêmico e o setor empresarial
ainda é difícil. O empresário tem a demanda. O que falta saber é aonde ele se reportar, de que forma se reportar, onde é que ele pode conseguir recursos para aquele projeto. Então, na verdade, o que falta é esse elo de ligação, esse startzinho, essa primeira piscada de olho, mostrando que há interesse da parte universitária, da parte dos professores, da universidade, de ter um trabalho contínuo com o empresário. A Vitória acompanha esse distanciamento apontado nas discussões. A mestranda estuda o papel da comunicação no desenvolvimento das micro e pequenas empresas no bairro Meridota, em Bauru. O que eu tenho observado nos meus estudos é que muitas das vezes falta uma ligação maior, uma proximidade maior entre esses micro e pequenas empresas, principalmente dos bairros, né, com os estudantes universitários. Os estudantes vêm aqui, passam boa parte da sua graduação, né, e muitas vezes falta conhecer um pouco, né, a periferia da cidade, né, as suas vivências, o que falta, suas problemáticas, propor soluções. Eu acredito que com isso a gente possa repensar nossas pesquisas, repensar os nossos modelos, né, do que estamos desenvolvendo, ainda mais esse cenário, né, de grandes mudanças, né, que o Brasil tem passado. E acredito que com isso tanto a sociedade pode ganhar quanto a universidade, que ela está tendo que se reinventar a cada dia. Mas há bons exemplos de que a parceria pode ser sim um sucesso. O Osmir, por exemplo, trabalha com a PIP, a Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. O programa da FAPESP financia e aproxima pesquisadores com boas ideias e empresas que querem investir em inovação tecnológica. Toda vez que o pessoal fala assim, vamos aproximar os setores, quem paga isso? Sem dinheiro nada acontece. Tá? Sem um fomento, as coisas não vão acontecer. O empresário que está lá com a sua folha de pagamento, com seus desafios de mercado, ele vai ter que tirar uma parte do dinheiro dele e investir numa pesquisa que ele não sabe se vai dar certo ou não, para lançar um novo produto. Se ele não fizer isso, ele pode morrer por falta de competitividade, certo? Agora, se ele tiver condição de fazer isso, sem arriscar o dinheiro dele, mais o dinheiro governamental, e lá na frente puder usufruir dos benefícios desse produto, por que não? O João Victor também é prova de que a dupla universidade e empresa forma uma combinação perfeita. Você já viu aqui na TV Unesp a prótese de bambu, resultado do trabalho de conclusão de curso do designer. Agora, com a criação da própria empresa, a meta é montar a linha de produção e tornar a prótese acessível a quem precisa. Na universidade a gente tem esse lado técnico, né, o lado do estudo, da pesquisa. Já no mercado a gente tem a prática. Então, quando a gente integra esses dois ambientes, você tem a solução perfeita, que você tem a pesquisa que vai dar base para o seu produto, para você lançar no mercado e ter o seu lucro, né? Então, é isso que eu tenho visto que falta nos dois lados. E para a gente que está no início da carreira acadêmica e do meio do mercado, a gente é uma esponja, né, que quer absorver todas as informações. Então, você tem muita troca de experiência, né, de todos os setores. A aproximação de uma frente fria do estado de São Paulo aumenta a nebulosidade e a ocorrência de chuvas nesta quarta-feira. Em Bauru, elas devem chegar no período da tarde. Neste momento, a umidade do ar está em 44%. Os ventos são fracos, 2 km por hora. A mínima registrada hoje foi 20 e a máxima 33 graus. Para amanhã, mais calor, termômetros entre 23 e 34 graus. A gente continua a falar sobre a articulação entre universidade, poder público e setor empresarial no financiamento de pesquisas e projetos. Esse é ainda um desafio para muitas instituições de ensino superior. Pensando nisso, o pesquisador Francisco Maia, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da Unesp em Bauru, está desenvolvendo uma pesquisa que pretende criar justamente um modelo de captação de recursos para a universidade. Chico, muito obrigada pela sua vinda até aqui hoje. Obrigado, Leire, pelo convite. Bom, o foco da sua pesquisa é captação de recursos, né? Mas eu gostaria da sua opinião antes um pouquinho sobre um tema um pouco mais geral, né?
pela sua experiência, quais as dificuldades hoje que as instituições de ensino superior, os pesquisadores têm em captar recurso, em conseguir formas diferentes, né, de financiamento para suas pesquisas? Tá. Eu vejo o seguinte, nós vivemos num mundo onde as universidades têm focado no ensino, pesquisa e extensão. Eu acrescento a questão da gestão. Nós precisamos enxergar outras formas que nós chamamos de recursos extra-orçamentários para que a gente capte recursos para financiar nossos projetos dentro das nossas universidades. Então, muitos professores, muitos pesquisadores, eles têm uma dedicação de, no mínimo, 40 horas semanais. Então, fazer ensino, pesquisa, extensão, várias atividades. Não dá tempo de se informar sobre as oportunidades que ocorrem todo dia. Tá? Então, diariamente, a gente tem uma dezena de oportunidades de captação de recursos, onde demanda tempo para formular, para articular parcerias, para conversar com o poder público, para verificar quais são as pessoas que têm capacidade, que têm expertise de contribuir dentro do projeto que está sendo proposto. Então, isso demanda muita articulação. Com o tempo que os nossos profissionais têm, não dá tempo de dedicar tudo aquilo que ele gostaria de fazer para poder captar um recurso. E quando a gente fala dessas fontes, né, de captação de recurso, não significa que as fontes tradicionais que hoje os pesquisadores, né, já conhecem, elas deixariam de existir, né? A gente teria alternativas a essas fontes tradicionais, é isso, Chico? Exatamente. Então, esses dias eu palestrei num encontro de extensão da Unesp, que eu falei, olha, não vou tratar das fontes tradicionais, FAPESP, CAPES, CNPq e FINEP. Vou falar de recursos que estão em ministérios. Por exemplo, eu identifiquei 20 ministérios que têm programas que a Unesp poderia, ou pode, apresentar projetos para poder receber recursos para financiar pesquisa, ensino e extensão, certo? Então, nada disso, ou praticamente nada disso, está sendo acessado hoje. O Orçamento Geral da União 2019, ele é de 3 trilhões e meio, tá? 10%, praticamente 10% desse valor que será transferido para ou municípios, estados e entidades privadas sem fins lucrativos. Sabendo disso, qual que é a minha pesquisa? Enxergar no planejamento de 2019, no caso, quais são as oportunidades que a Unesp terá de preparar projetos, certo? Porque os editais, os chamamentos, as emendas parlamentares, elas não nascem do dia para a noite, certo? Então, há um planejamento coordenado pelo Ministério do Planejamento, que está público, tudo isso que eu estou falando é público. Então, alguém precisa estudar o planejamento do governo para podermos alinhar os nossos projetos em consonância com aquilo que o governo federal quer, certo? Então, isso que eu estou fazendo na pesquisa, olhando as oportunidades que a Unesp terá para as suas 34 unidades, que está em 24 cidades do estado de São Paulo. Ou seja, em todas as áreas do conhecimento, não existe restrição, né? Não existe restrição. Não existe restrição para a universidade captar recursos. Resumindo, se porventura não conseguir encaixar um projeto, existe ainda no Ministério da Educação um programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que é para apoio às instituições de ensino superior não federais. O que é isso? Se a Unesp conseguir identificar qualquer tipo de projeto que envolva estudos e projetos de engenharia, execução de obras, aquisição de equipamentos ou veículos e custeio, neste programa permite. Portanto, a minha pesquisa se resume em identificar as oportunidades que nós temos lá fora e, mais do que isso, fazer uma radiografia das demandas que os nossos pesquisadores, que os nossos diretores, que os nossos funcionários estão tendo para poder melhor aplicar os recursos da Unesp ou ainda melhorar como executar
os seus trabalhos nas suas diversas unidades. Ou seja, o seu trabalho seria de facilitação desse processo, tanto do conhecimento, até para que os pesquisadores e os profissionais da universidade tenham acesso, de fato, a esses editais que são de desconhecimento deles, né? Exatamente. Por exemplo, recentemente estive eu e o professor Francisco Machado fazendo articulação em Brasília para a captação de recursos de emendas parlamentares. Todo deputado federal, ele tem 14 milhões para destinar em emendas parlamentares. O que é isso? O parlamentar, ele tem a tarefa, ele tem um recurso que ele pode indicar para vários ministérios. Se a gente não sabe quais são os ministérios, quais são os programas, quais são as demandas que nós temos, nós vamos pedir o quê e para quem, correto? Então é importante a gente olhar para fora e, mais do que isso, olhar para dentro para a gente identificar quais são as nossas demandas, quais são os nossos gargalos para melhorar o nosso ensino, a nossa pesquisa e a nossa extensão e ainda contribuir para a melhoria da gestão da universidade. Se nós conseguirmos, ao final da pesquisa, poder oferecer estas ferramentas para a administração das unidades, para a administração, as pró-reitorias e para a reitoria, eu não tenho dúvida que o reitor terá muito mais ferramentas para a busca de recursos, sejam do governo brasileiro, governo federal, seja de leis de incentivo e seja nas fontes internacionais que financiam, que apoiam com recursos não reembolsáveis, a fundo perdido no caso, projetos de universidades. Sabendo disso, eu não tenho dúvida que nós teremos uma capacidade de gestão e de aplicação dos nossos recursos naquilo que o tripé da universidade tem sido exercido com bastante competência, mas, no entanto, nós sabemos que os recursos diminuíram. Se diminuíram no orçamento da universidade, nós temos que ter a capacidade de identificar outras fontes, que nós chamamos de recursos extra-orçamentários, para financiar os projetos que estão aqui dentro da universidade. Na sua visão, então, o futuro da pesquisa no país passa por esse modelo? Eu não tenho dúvida, que as fontes tradicionais vão continuar existindo, com menos recursos. No entanto, fontes extra-orçamentárias que a universidade ainda não tem acessado, ela pode buscar, deve buscar. Por quê? Quando a gente fala de orçamento, se nós não acessarmos esses recursos, a tendência é diminuir, correto? Então, todo ano eu pesquiso quanto do orçamento da União foi executado. E tem várias fontes, várias dotações orçamentárias que têm sobrado. Se sobrou é porque não houve demanda por projetos. É uma situação. Segunda situação, tem muitos municípios e muitas universidades inadimplentes. Correto? Então, quem está inadimplente não pode acessar recursos da União, recursos públicos. Então, se a universidade, a Unesp, ela está adimplente, ela tem projetos, ela tem pesquisadores, tem capacidade, por que não buscar mais recursos para poder fortalecer a quantidade enorme de projetos que estão carecendo de recursos, por exemplo, na extensão, no ensino e na pesquisa? A Unicamp ela é bastante citada por adotar esse modelo e conseguir bons resultados, né? Você acompanha essa experiência da Unicamp também? Acompanho com bastante orgulho e bastante inveja, né? Porque faz mais de 10 anos que eu venho estudando o modelo da Unicamp e tenho certeza que a Unesp deveria se espelhar naquela experiência. Em 2017, a Unicamp captou 650 milhões de reais de recursos extra-orçamentários. Então, é coordenado pela área de planejamento e orçamento da universidade em recursos federais, estaduais, municipais, em leis de incentivos, em empresas estatais, enfim, é um conjunto, é uma estratégia para a captação de recursos para financiamento da existência dos projetos na universidade. Então, a Unicamp é uma boa experiência que é copiada das universidades americanas. Tá? Então, as universidades americanas têm essa força de captar recursos da iniciativa privada e também fazer uma grande captação com os egressos. Então, onde estão nossos egressos? Por exemplo, na Unicamp, eu já participei de algumas reuniões lá, eles estavam mapeando, por exemplo, onde estão os engenheiros, certo? Que estão nas grandes multinacionais.
Então, esta é uma aporte, é uma possibilidade deles serem os mediadores da universidade junto à empresa para captar recursos, por exemplo, para trazer novos laboratórios, novas bolsas, novos intercâmbios. Então, a gente tem que utilizar, então, esse é um serviço árduo que alguém vai ter que fazer na universidade para poder a gente usufruir dessa capacidade enorme que nós temos de angariar novos recursos para a nossa universidade. Muitas possibilidades, né, Chico? Muitas. Agradeço a sua vinda mais uma vez. Obrigado, Leira, e eu estou à disposição. Muito obrigada. Por hoje é só, a gente volta a se encontrar amanhã às 6h30. Acompanhe a nossa programação no site e nas redes sociais. Uma boa noite para você. Tchau!